Tá gravando. Tá gravando, né, meu povo? Aí, Tá gravando. tá gravando. O Ranilson aqui, ele tá lá na casa dele lá, né? Ô, Ranilson, aproveita que nós temos o Clay aqui e pede uma ajuda para ele. O vizinho lá tá atrapalhando. Muito bem, pessoal. Cultura da Teca, sexta-feira, silvicultura, dia 27 de novembro. Vamos dar início a essa aula, tá? Um assunto super interessante da gente tratar. Então, como eu disse, a cultura da teca ela é originária do sudeste da Ásia. A cultura da teca permaneceu ali muito tempo. Lá ela foi explorada agronomicamente, foi explorado seu potencial madeireiro através de florestas plantadas e tem essa espécie, essa essência florestal, ela tem características que que fez, né, que a Embrapa trouxesse essa espécie, né, com o propósito de explorar o seu potencial madeireiro. Então, a cultura da teca, basicamente, ela é uma espécie que, nos primeiros anos, ela já atinge, no segundo ano do seu plantio, ela já atinge 5 metros de altura. Então, você veja, você perceba o potencial dela, tá? Por essa velocidade em, em produzir madeira, né? Sim, uma planta em 2 anos ela chega a 5 metros. Tá? Uma planta adulta para corte, ela tem outra característica também. O caule é de uma excelente qualidade. Né? O caule chega, é, é, o caule, aí você entenda o fuste, né? Que é aquela parte do caule aproveitável, ele cresce bastante. Tá? E o DAP, ou seja, aquele diâmetro, né, na altura do peito, em alguns casos chega a 2,5 metros. Tá? Circunferência na altura do peito, não é diâmetro não, está corrigindo isso daí. Então, a circunferência ali de 2,5 metros. Então, ela produz realmente um fuste, né, uma tora é, espessa, né, muito boa para trabalhar. Uma característica dela também é que o aproveitamento da madeira é fantástico. Ela não é muito cônica, né? Ela não tem muito aquele aspecto de pinheirinho. No seu caule, ela consegue produzir um fuste que, a, a, da base até o ápice, ela vai afunilando naturalmente, mas não muito, né? Ela afunila, mas não muito, certo? Então, é um fuste, é uma madeira de muito excelente qualidade. Ótimo. Então, aqui, a cultura, alguns aspectos. É como eu falava, né? A árvore é de grande porte, podendo alcançar 2,5 metros de diâmetro e mais de 50, olha isso, e mais de 50 metros de altura. Tá? Tá? Então, já é quase uma sequoia gigante, né? Bom, o seu tronco, ele é habitualmente retilíneo. Como eu falava, ele tem uma uniformidade no fuste muito grande. Então, ele é habitualmente retilíneo, tá? De seção circular, ou seja, não tem muita deformação, consegue, né, fazer ali um círculo, né, uma coisa bem, uma circunferência, né, muito perfeita, tá, no caule, né, e é isso daí. A casca, pessoal, é gretada. O que significa uma casca gretada? Com rachaduras, né? Ela acaba tendo gretas ali. Então ela é gretada de cor cinza ou marrom, embora não seja grossa a casca, embora ela não seja grossa, né? 1,5 centímetros de casca. Na verdade, o que está sendo chamado de casca aqui, né, é a epiderme dessa árvore, tá? Porque a casca ela inclui ali uma região mais profunda, tá? Mais dentro ali do do fuste, certo? E parece ser um,
um termoisolante, tá? Que confere elevada resistência ao fogo. Então, quando você vê assim, essas espécies que têm casca muito grossa, essas espécies, elas estão no ambiente, né? E elas se desenvolveram ali, elas evoluíram naquele ambiente e construíram essa casca grossa como forma de reação, uma forma de proteção, portanto, né, ao fogo. Então, aí você vai investigar isso, ela é originária, né, certamente, de uma região que tem uma estação seca muito pronunciada, né? A estação seca realmente seca e longa, né? Que tem riscos aí de incêndio. Então, ela tem essa casa como método como forma de proteção. A teca é uma espécie de hábito pioneiro, isso é, ela ocupa, deixa eu puxar aqui uma janelinha aqui que está estorvando. A teca é uma espécie de hábito pioneiro, isto é, que ocupa com velocidade as clareiras abertas na floresta. É também uma planta heliófita, olha aí como as coisas vão se encaixando. A gente viu isso em aulas anteriores, nas primeiras aulas, né, de silvicultura a gente viu isso. É também uma planta heliófita, ou seja, que que exige plena exposição à luz solar, tá? Não tolerando qualquer forma de sombreamento. Seu crescimento inicial em altura é muito rápido, chegando aos 3 metros no primeiro ano. No primeiro ano ela chega a 15 metros, tá? Aceleradíssima. E chegando a 3 metros no primeiro ano e aos 5 metros no segundo ano. Tá? Então, pessoal, essa teca, é curioso isso, porque ela é uma espécie perene, mas o crescimento inicial dela é muito acelerado, né? A gente vê isso em plantas herbáceas, que tem ciclo anual, né? Quando a gente encontra uma espécie perena, lenhosa, tá? Um arbusto, uma árvore frondosa, e que você vai investigar ali, ela tem essa característica de crescimento inicial muito acelerado, isso é incomum, tá? Então, quando ela encontra uma abertura na vegetação nativa, né, ela consegue competir e vencer a competição com outras espécies, com outras árvores, né? Ela cresce rapidamente e sombria, tá? Então, por isso nós dizemos que essa é uma espécie heliófita. Ela é ávida, né, por receber brilho solar, certo? Por receber luz solar. Ela é ávida por isso, né? O crescimento inicial dela ali acelerado, certo? Bom, a madeira, pessoal, quanto à madeira, é o tipo de madeira, tá? Ela é moderadamente pesada. Ela pesa aí cerca de 650 quilos por metro cúbico, situando-se, portanto, entre o cedro e o mogno. É interessante a gente observar isso daí, tá? Lembra-se, né, quem estava na aula anterior, nós falamos sobre o briquet. O briquet é uma, uma maravilha, né? Cascas ali de madeira compressada, extremamente compressada, que chega a uma densidade muito alta, de 1.000 quilos a 1.300 quilos por metro cúbico. Então a gente vê e encontra aqui uma teca, uma madeira dessa, tá? Cuja densidade é muito menor, né? Tá? De 600 quilos por metro cúbico, certo? Essa densidade está entre o cedro e o mogno. Ela também é de boa resistência em relação ao peso. Sua resistência à tração, tá? Ou seja, ser puxada, né? Sua resistência também à flexão, ou seja, ser emborcada, e outros esforços mecânicos é semelhante ao do mogno brasileiro. É um aspecto da maior importância na produção de móveis, especialmente cadeiras, permitindo que sejam madeiras leves e ao mesmo tempo resistentes. Por que são leves? A densidade dela, né? Ela tem baixa densidade, 650 quilos. Então, é uma característica aí que, para produzir mobília, né, mobilial, ela é interessantíssima, certo?
Uma outra característica da madeira, veja, é estável, tá? Então ela tem estabilidade. Praticamente não empena. Então, com o tempo, aquela madeira que às vezes o pessoal usa para fazer porta, sabe? Vai indo, ela pega a umidade no verão, tá? E pega baixa umidade, né? Ambiente seco no inverno. Então, ela fica, né, uma madeira que a gente às vezes utiliza em porta, tá, etc. Ela empena facilmente, de forma que você já nem fecha ela mais, né? Você nem consegue chavear ela, tá? Porque emborcou. Então, essa madeira, tá? A teca, ela oferece essa oportunidade, tá? Para você produzir uma mobília, para você produzir, como eu disse aqui, uma porta de madeira, alguma coisa dessa natureza, tá? Que tem muitas características boas, entre elas a estabilidade, tá? Ela não vai empenar muito facilmente, certo? Da mesma forma, não é sensível às variações na umidade do ambiente. Trata-se de uma propriedade essencial no caso de portas, no caso de janelas, de gavetas, permitindo que abram, que fecham e que corram sem dificuldade. Tá? Então, olha aí, né? Às vezes, quando você for ali na enfim, vai comprar uma porta da tua casa, tá? Investiga para ver se ela não é uma madeira com essa qualidade, viu? Como é a teca. Às vezes pode ser você vai encontrar ali a teca, uma porta de teca, né? Porque ela tem essas características. Ótimo. Durabilidade. Ela é considerável, né? Durável. O cerne da teca não é atacado por cupins, não é atacado por carunços, nem por outros insetos. Igualmente, a teca ela é imune à ação de fungos, tá? Apodrecedores de madeira, pelo que pode ser enterrado, exposto ao tempo ou à água do mar, sem sofrer maior dano. Tá? Olha só que interessante, pessoal, né? Você tem aí uma espécie vegetal que produz volume de madeira, madeira uniforme, de qualidade, certo? Cresce rápido e que tem todas essas características, né? Aqui, menciona-se aqui, inclusive, que ela pode ser enterrada, né? Porque resiste à ação de fungos no solo, né? Ela vai resistir aí a essa decomposição. A durabilidade do cerne deve-se a essa substância aí, ó, tectoquinona. Tectoquinona. Sempre que você escutar uma substância que tem essa terminação aí, quinona, né? Por exemplo, insetos, eles precisam trocar de casca, tá? Aquela casca ela é feita de um, uma, né, uma proteína, tá, que está nessa classe aí das quinonas. Então é sempre alguma coisa muito resistente, tá? E você encontra isso na madeira de teca, a tectoquinona, né, que vai conferir essa resistência, né, a intempéries, perfeito? E, portanto, essa substância ela preserva naturalmente, né, as células da madeira. Olha aí, na Europa, pessoal, é bastante comum o uso de bancos ou móveis, tá, de jardins produzidos de teca, que vai ficar exposto ali ao ambiente, né? É isso aí. Às vezes o pessoal nem faz uma proteção aí com né, uma demão de verniz, às vezes nem é necessário, certo? Aqui nós temos aqui o tronco, tá, da teca, certo? E eu quero chamar a atenção de vocês aqui, né, para as diferentes camadas. Você tem aqui o que? 1,5 cm de casca. Essa palavra casca, ela não é apropriada. Na verdade, isso aqui é a epiderme do caule. E aqui, entre a epiderme, tá? Entre a epiderme e o cerne dele, o cerne está aqui, ó. Estou circulando com o mouse, tá?
são esses anéis concêntricos aqui. Pelo menos esses dois anéis concêntricos aqui. Aqui está o cerne da teca, tá? E entre o cerne da teca e a sua epiderme, ou a sua casca, existe uma outra camada de madeira que é chamada de alburno. Tá? Então, eu devo dizer para vocês o seguinte, o cerne da teca ele tem essas características de resistência que eu mencionei para vocês, mas essa parte exterior da madeira, ela não é tão resistente. Tá? Essa parte exterior da madeira é chamada de alburno, ela não é tão resistente. Certo? E aí, frequentemente, né, o pessoal às vezes faz um tratamento igual faz o eucalipto para proteger essa camada chamada alburno. Tá? Eu vou ler um trecho aqui que acho que fala disso. Olha só. A impregnação não fornece maior dificuldade, pois o alburno é permeável. Certo? Então, ele é permeável ali a provavelmente umidade ou qualquer coisa que você aplique ali também. Certo? A viabilidade de seu uso aumenta consideravelmente o aproveitamento da madeira, né, no reflorestamento, certo? Muito bem. Agora, vamos pensar aqui em termos de mercado. Né? Se algum de vocês estiver aí com uma quarta de chão sobrando lá na fazenda, estiver com, sabe, às vezes tem uma rebiboca que você não consegue chegar com a máquina lá, aí você não planta. Ô, Rodrigo, Sim, na hora. mas essas madeiras aí que trata aí, ó, ela não pode ser comercializada, né? Rafael, repete, entendeu? por favor, a pergunta, porque ficou meio repicado aqui. Essas madeiras que é tratada, ela não pode ser comercializada, não, né? Ih, Rafael, eu não estou entendendo. Escreve para nós no chat. Essas madeiras que é tratada, ela não pode ser comercializada, não, né? Bom, a madeira tratada, ela pode ser comercializada como para uso em cerca, sabe? Para uso dessa natureza. Ela pode ser tratada com substância específica. Eu nunca acompanhei um tratamento de madeira. Não sei que fazem isso no eucalipto, tá? Mas a substância que trata, ela é tóxica, né? Então, logo, essa madeira, ela tem que ser destinada, né, para qualquer coisa, menos para uso do tipo, né, porta, do tipo cadeira, do tipo esses usos aí. Talvez ela possa ser usada no madeiramento, em produção, em fazer cercas de fazenda, em qualquer cercado, essas coisas, certo? Devido à limitação desse tratamento aí, ele ser tóxico, certo? É isso daí. Tem aqui umas mensagens aqui, Ok. certo? O Ronilson ali, ele tá com problema na vizinhança dele, coitado. Né? Complicado, Ronilson, complicado. Pois é porque hoje eu estava trabalhando lá, eu vi as madeiras tratadas lá, que o cara não usava para nada, só para fazer cerca mesmo. Então, aí sim, exatamente, né? Intuitivamente a gente já pensa isso, não vai tratar, então não pode usar, né, como cadeira, porta, essas coisas, né? E o Natal tá falando aqui, não pode ser queimada, não pode ser utilizada como carvão. Opa, exatamente. Imagina a toxina que pode ser liberada ali na carne. E às vezes, você tem uma madeira dessa na cerca lá que quebrou, você tira ela, aí o peão vai lá usar para fazer um churrasco, né? E faz isso inadvertidamente, faz isso sem o conhecimento, acaba intoxicando a carne. Eu não lembro, eu não tenho certeza do que eu vou dizer agora, mas acho que eu soube e eu fui informado de pessoas que se intoxicaram na carne,
porque usou os eucalipto tratado, viu? Realmente, ó, fica esse aviso aí, ó. Eucalipto tratado, Ô, né? professor, Sim. sobre a queimação, isso é tão perigoso até o seguinte, às vezes sobra um restante Ô, Rodrigo, tá baixo aí a voz. às Certo. vezes às vezes sobra um restante, por exemplo, vai fazer uma cerca de arame, alguma coisa assim, às vezes a pessoa sempre corta, né? E isso também é prejudicial até mesmo a pessoa for Alô, queimar, alô. Tá alto agora? for fazer a queimação, isso é prejudicial até Cortou. aos animais, viu? Não estamos te escutando. Alô, alô. Rafael, tá me escutando? Tá baixo, tô escutando nada. Alô, Rafael. Tá escutando ou não? Oi, Só o som. o seu volume tá Cortou baixo. aqui? Que Abaixou deu? aí. Vamos lá. Galera, vocês me escutam? Deu um problema aqui, hein? Professor, tá me ouvindo? Opa, eu tô ouvindo. Não, tô te ouvindo também, tá beleza, pode acelerar. Maravilha. Beleza. Obrigado pelo retorno. Então é isso. Então, veja aí. Aqui fala aqui algumas informações que eu já adiantei, né? A teca ela é originária lá da Indonésia, né? Ou seja, sudeste ali da Ásia, em países como Indonésia, Myanmar, Índia, Sri Lanka, certo? A maior parcela dessa madeira ela é consumida Ih, tá baixinho demais, eu nem tô escutando. pelo mercado interno dos países produtores. Alô, Rafael, aumenta seu som, provavelmente seja seu som. Seu som aí deve estar baixo, viu, Rafael? Ou então, se tiver baixo mesmo, Aumentei você me aqui, mas avisa. tá baixo ainda. Meu tá no máximo. Não sei resolver esse problema, viu, Rafael? Não, mas tá baixinho, mas dá pra ouvir um pouco. Certo. Beleza. Melhorou agora? Sim ou não? Segue o fluxo. Segue o fluxo. Beleza. Então, dito isso, né, aproximadamente 500 mil metros cúbicos por ano são comercializados no mercado internacional. Então, vamos entender esse número aqui, 500 mil metros cúbicos, tá, de madeira. Isso parece muito, viu? 1.000 metros cúbicos é uma quantidade muito grande. Agora, 500 metros cúbicos anualmente é comercializado, tá? E os países que estão principalmente preocupados, ou melhor, que estão principalmente interessados nessa produção de madeira são esses: a Alemanha, a Arábia Saudita, tá? Austrália, Dinamarca, Emirados Árabes, Estados Unidos, Holanda, Itália, Japão e Reino Unido. Hong Kong não é um país, né? É um distrito ali independente na China. Singapura, tá? Todos esses locais aí importam muito ou a madeira ou derivados da madeira, né? Ou a madeira já trabalhada, já manufaturada, certo? A Índia e a Tailândia, que até recentemente eram exportadores de teca, passaram a importar essa madeira. E o consumo de teca nesses dois países é grande e abre a perspectiva para a colocação da madeira de pequeno diâmetro dos desbastes, seja em toras ou cerrado. Um pouquinho confuso isso aqui, mas a informação basicamente é de que Índia e Tailândia, tá, que eram esses países são países que a teca ela é originária de lá, tá? E eles eram exportadores, passaram a ser importadores. Então você perceba aí em todos esses países, perceba aí nesse volume de 500 mil metros cúbicos de madeira, né? Perceba a demanda existente por essa madeira aí, a teca. Perfeito? Muito bem. Prosseguindo,
E para cultivar a teca, olha só, alguns requisitos de natureza climática. A precipitação pluviométrica, né, o volume de chuvas. Tá? Aqui em Rio Verde, a gente tem um volume de chuvas em torno de 1.400 milímetros, 1.500, 1.600, 1.700 milímetros. Dá para cultivar a teca numa boa. Por quê? Porque ela requer uma precipitação pluviométrica entre 1.250 milímetros e 2.500 milímetros. Tá? Então, né, ela é exigente, olha aí. Você vê que ela exige tá, volume de chuva, certo? Ela é exigente aí em chuvas. Quanto à temperatura média anual, vamos ver se ela se adapta bem aqui, a nossa região, né? Analisando a temperatura. Ela tem preferência para temperaturas acima de 22 graus Celsius. Opa, então, isso quer dizer o quê? Para Rio Verde e região, né, a gente tem uma condição de temperatura muito favorável. É preciso ter em conta que o calor favorece o crescimento da terra. Alguns pesquisadores aí, da Tailândia, o pessoal já verificou que as mudas de teca crescem mais rapidamente, crescem melhor, crescem com mais sanidade, tá? Em temperaturas diurnas que variam entre 27 e 36 graus Celsius. E também temperaturas noturnas que variam entre 22 e 31 graus Celsius. A temperatura mínima, pessoal, até que é sensível à geada, certo? Então, temperatura mínima aí é o seguinte, tá? Pelo menos 22 graus Celsius. E se acontecer geada, você vai ter um problema, provavelmente, de queda das folhas, né? Ela não vai resistir, não, tá? A geada. Isso não seria aqui um problema para a nossa região, não seria, não. Quero mostrar para vocês, nesse slide, a germinação de sementes e a produção de mudas de teca. Como que isso é feito? Bom, em princípio, eu quero dizer e chamar a atenção para a exigência das sementes, né, quanto à germinação. Tá? As sementes, elas exigem um tratamento com água. O que você faz? Você pega as sementes, coloca em um recipiente com água. Na verdade, o mais adequado é você colocar ela em água, as sementes de teca, em água corrente. Isso é o mais indicado. Agora o volume que voltou, o telefone está desligado o volume. Certo. Está ouvindo agora, né? Beleza. E então você tem que deixar as sementes 24 horas, tá? Em uma água corrente. Para quê? Para estimular a germinação dela. Provavelmente eu não tive a oportunidade de estudar, né, se ela tem algum mecanismo de dormência da semente, tá? Eu acho que não deve ser o caso. Eu acho que esse tratamento aí com água é para favorecer, é para facilitar e melhorar a germinação dessas sementes, tá? Que você consegue, né, embeber elas com água, né? E ativar o metabolismo do embrião, que vai rapidamente emitir a radícula, tá? E rapidamente emergir, né? Germinar e emergir. Quanto aos frutos, olha só, os frutos devidamente tratados devem ser semeados no espaçamento de 10 por 15 centímetros, certo? Ou 15 por 15 centímetros, de forma bastante superficial para que fiquem aflorando. Gente, então isso aqui é canteiros. A gente está falando da produção de mudas. Eu quero dizer para vocês, a produção de mudas de teca é feita, tá, em canteiros, e aí você coloca a semente espaçada em 15 centímetros, tá? E essas sementes vão resultar mudas. O transplantio das mudas, ele é feito com raízes nuas. Você sabe o que é muda de raiz nua? Né? Intuitivamente vocês já entendem, né? Você pega a muda e puxa. Você não precisa levar o torrão. Né? Então ela pode ser cultivada em canteiro, as mudas podem ser produzidas em canteiro, não precisa ser saquinho.
Porque você vai chegar ali e vai arrancar a muda e vai levar, né, para o campo para ser transplantado. Agora, qual é o seguinte? Quando você faz esse arranquio da muda, a muda nua, a gente deve cortar a planta nas duas extremidades. Tá? Essa figura aqui mostra bem isso. Ó. Você corta uma parte importante aqui da raiz, você corta ela e você corta também o caule da muda. Acima o quê? Do colo da planta. O colo da planta, essa parte do caule que está no mesmo nível do solo. Tá? Então, você vai acima do colo da planta, né, você vai cortar ela, tá, para transplantar. Bom, eu recomendaria fazer esse corte e deixar um tamanho de caule suficiente, né, que ali possa ser encontrado gemas vegetativas. Para quê? Para favorecer a brotação da planta. Então, as mudas são essas, pessoal. A gente chama de muda-toco, né? De muda-toco, tá? Repetindo, né? Como é feito o processo, tá? Ela é produzida mudas no canteiro. A gente puxa as mudas e corta nas duas extremidades, leva para o campo e deixa, né, que ela tenha essa capacidade de, de brota, né? Ela vai ter essa capacidade de brota. Interessante, né? É um esquema muito rústico, muito rudimentar de produção de muda e ela aguenta numa boa. Fica barato, inclusive, você produzir mudas dessa forma. Perfeito? Muito bem. Quanto à correção do solo e também a adubação. É necessário, pessoal, fazer a correção do solo com calcário, tá? Na camada de até 35 centímetros. Por quê? As raízes da terra, aquelas raízes que conseguem absorver nutrientes, tá? Nós chamamos elas de pelos radiculares. 70%, 80% do que é absorvido na raiz é absorvida no chamado pelo radicular. E o pelo radicular, ele vai ser encontrado aonde? Ele vai ser encontrado nas raízes que se concentram, tá, na camada até 35 centímetros. Ali se concentra as raízes, tá, que vai absorver nutrientes para a planta. Perfeito? Então, essa camada de até 35 centímetros, ela precisa ser corrigida com calcário, ela precisa ser corrigida, ela precisa ser fertilizada, né? Igual a qualquer outra cultura. Igual a qualquer outra cultura. E mais, essa correção e essa adubação, ela tem que ser feita no início do estabelecimento da cultura, tá? Na cova, onde está sendo feito o plantio, e depois, à medida que a espécie vai crescendo, ela vai se tornando adulta, você vai fazendo uma correção desse solo, né, em toda a superfície. Perfeito? Então, talvez na cabeça de vocês, né, se passa a seguinte pergunta: puxa, como pode uma árvore de 50 metros ter uma raiz com uma profundidade de 35 centímetros? Não é isso, pessoal. Tá? Eu quero dizer, as raízes que são importantes em absorver nutrientes minerais, elas estão concentradas nessa camada de 35 centímetros de profundidade. Tá? É a camada do solo que ela é rica em nutrientes. Tá? Agora, naturalmente, essa espécie ela tem uma raiz pivotante, uma raiz principal que desce no perfil do solo. Tá? Essa raiz ela vai buscar umidade lá no fundo, mas ela tem principalmente a função de sustentação dessa planta, uma planta que cresce muito. Basicamente, a gente pode entender assim: ela tem para cima, tá, em parte aérea, ela tem, ou deveria ter, tá, para baixo, em crescimento de raízes. Certo? É necessário fazer a correção no início, depois que o solo está corrigido, você faz só aí uma adubação de manutenção, tá? E adiante apenas uma adubação de reposição. Tá? Quando você corta a madeira né, e vai cultivar com outra coisa, você tem que fazer uma adubação de reposição.
nós chamamos. Perfeito? Os tratos culturais, quais são? Controle de planta daninha, gente. Nas entre-fileiras, você tem que controlar a planta daninha, né? E isso vai ser facilmente conduzido, tá? O controle de planta daninha vai ser facilmente conduzido se você estiver fazendo aí uma combinação com cultura anual, né? Plantando ali um feijão, tá? Plantando ali um arroz, ou mesmo outra espécie de soja, milho, tá? Nas ruas, ou seja, nas entrefileiras, tá? Da terra, certo? Beleza. Bom, Professor, sim, aqui no Rio Verde, aqui em volta, você já viu dessa árvore? Tcheca não, né? Teca? teca. Eu nunca vi não. Eu tenho uma dúvida. Sabe onde fica o Tatersal? Na saída ali para Montevidéu? Tem um plantio de tem eucalipto e tem uma outra árvore lá que eu não sei, tinha visto. Aí até estava pensando, talvez poderia ser essa teca. Eu vou passar lá e vou tentar observar. Tem aquele loteamento lá, rapaz, eu adquiri um lote. Não, na verdade, eu adquiri a obrigação de ficar 16 anos pagando umas parcelas lá, sabe? Aí, de vez em quando, eu dou uma andada naquela região ali perto do Tatersal. Eu vou tentar observar se além do eucalipto tem alguma coisa lá. Tem umas outras lá que elas têm as folhas largas, diferente da folha do eucalipto. Olha, eu vou dizer para você que tem uma chance grande de ser essa teca, viu? Estou até curioso aí para. Eu ainda não vi na região. Provavelmente a gente pode encontrar isso ali na FESURG, né? FESURG tem uma área florestal ali que ela usa só para aula prática, né, da agronomia, né? O pessoal tem muita coisa plantada lá. Então, lá eu acho que faz sentido também, porque lá é onde faz tratamento de eucalipto. Vou passar lá. Talvez seja um experimento também. Pois é. Mas experimento ali não tem nenhuma estação experimental, né? Eu falo assim porque lá não é muita coisa, sabe? O pedaço é pequeno. Ali, não sei se você conhece bem ali, onde tem uma empresa da Aerotex. Tem a pista. Então lá não é muito grande, não. Mas essa observação é importante, porque, de fato, a gente tem fazendas florestais aí, tá, para atender a secadores de grão, né? Para atender a fornalha dos secadores aí, que precisa muito, né, nos armazéns granelheiros. Então, basicamente, parece que o pessoal deu a preferência para o eucalipto, né? E com pouca frequência, raramente, né, você encontra algum retalho, né, de área, algum pedaço de área cultivada com eucalipto ou com outro tipo, né? Certo? Nossa região ela é dominada por soja, ainda bem que isso aconteceu, né? É isso aí. Bom, prosseguindo, tá? Eu quero chamar a atenção aqui, tá, para a condução, né, a gente está falando dos tratos culturais. Então, você tem aqui a Deca, ela realmente tem essa folha larga, viu, o Natal? Bom, quando ela está desse tamanho, né, nos primeiros meses lá no campo, tá, até em um ano, no primeiro ano, ela chega a 3 metros de altura. Então, isso aqui ela está nos primeiros meses. Nos primeiros meses. Já que a gente trouxe aqui para o campo uma muda, que é uma muda toco, tá? Então, as gemas laterais aqui pode emitir brotações. Isso daqui é inteiramente, né,
indesejável. Isso aqui é indesejável, porque você tem uma bifurcação da árvore, você tem uma bifurcação. A gente não quer isso, a gente quer uma madeira só, né, que cresce de forma uniforme. Né? Então, um dos tratos culturais é exatamente a gente fazer a desbroda, tá? Fazer a poda desses brotos, certo? Isso a gente faz no primeiro semestre. Então, é isso daí. Tá? Aqui, nós temos aqui o exemplo da desrama, tá? Ou do desbaste, certo? Considerando o espaçamento inicial de 3 por 2 metros, o primeiro desbaste deveria ser sistemático, com intensidade de 50%. Cortando-se cada segunda árvore. Bom, pessoal, aqui está falando o seguinte, do desbaste, certo? Quando, no início desse povoamento, a gente planta árvores, tá? E nós plantamos mudas e fazemos isso com o dobro de mudas. Por quê? Porque no início, os espaços, você tem muitos espaços vazios. Então, para preencher esses espaços, a gente coloca uma população com uma densidade que está o dobro ali. Mas aí, antes de acontecer o sombreamento, tá? Antes que as plantas na vizinhança comecem a competir entre si, né? Se elas competirem por luz, elas vão espichar e ficar muito altas e muito finas, né? Isso é indesejável. Então, o que você faz? Você faz o desbaste, né? Você corta uma planta e deixa a outra, né? Então, um corte sim, corte não, corte sim, corte não, certo? Isso nós chamamos de desbaste. Tá? É muito bom para a gente produzir madeira, que vai ser usada para lenha, né? Nos primeiros anos aí, né? Principalmente nesses primeiros anos que não tem retorno. Professor, estou pesquisando aqui, eu acho que é ela mesmo, viu? Ela? Estou pesquisando aqui pelas fotos que eu estou vendo aqui, que fala de teca, são essas lá mesmo. Então, essa espécie é uma espécie exótica, né? Originária lá da Ásia, né, Natal? E tem pouco, né, na região. Né? Você descobriu uma... Porque lá fica na beira, assim, quase da GO, e é poucas coisas, não é em grande quantidade, sabe? Sim. Então, eu acredito que seja ela mesmo, pelos que eu estou vendo aqui da pesquisa aqui, a semelhança bate muito com as que eu vi lá. Certo. E são árvores grandes já? Olha, professor, pelo que eu vi lá, já tem esse mais ou menos mais de uns 3 metros. Então é uma plantação nova, né? É uma plantação nova. Não, é nova, são novas, são velhas não. E eu já tinha visto em outro lugar delas também, só que o nome eu não sabia. Isso. Bom, então vou registrar a presença aqui dos colegas, né? Fazer uma chamadinha, que é de lei. Uma chamadinha de lei. Ok. Vou abrir aqui o espaço aqui. Muito bem. Hoje, 27 de novembro de 2020, Natal está presente. Clébio também está. Ótimo. Gabriel. Professor, Deandro está presente aí, o senhor pôs minha presença? Ainda não. Gabriel presente. Isso. Gabriel está presente. Esse aí é o Gabriel. Presente. Cruvinel. Colega Gabriel Cruvinel. Deandro está presente, tá? O áudio está bem baixinho, professor.
Tá baixo, né? Certo. Tá bem baixinho. Eu não sei se é meu celular. Dean, presente. Coloquei sua presença aqui. Rafael Luiz está presente. Rafael Luiz. Ótimo, Rafael. Ronilson está presente. Ótimo, Ronilson. Bruno Ribeiro está presente. Ótimo, Bruno. Ribeiro está presente. O Wellington Bruno está presente. Tá? O Helder está presente. Helder está presente. Aqui vai a sua presença, Helder. Presente, professor, que eu tô. A dificuldade de abrir o fone de ouvido aqui, o fone. Beleza. Cleiton está presente. Ótimo. Alguém que eu não falei? Não, né? Ronilson. Ronilson? Isso. Coloquei para você, Ronilson. Ah, tá. Beleza. Pessoal, então essa é a nossa última aula, tá? Foi bom passar Professor Rodrigo. com vocês. Sim, Cleiton. O meu som está um pouco baixo, eu não percebi se você falou meu nome. Não, mas eu Mas estou presente. coloquei sua presença. Ok, obrigado. Certo. Pessoal, essa é a nossa última aula. Na semana que vem vocês têm prova. Eu não sei se no semestre que vem a gente se encontra, eu acho que não. Agradeço, né, o convite, a oportunidade de estar com vocês nesse semestre. Alguns de vocês eu conheço já desde o início do ano, a gente passou esse período todo junto. Muito obrigado pela convivência, tá? E disponha, né? Boa prova na semana que vem. Bom final de ano, tudo de bom para vocês aí, beleza? Um abraço. Valeu, professor. Professor, Sim. só uma coisa, tem como você mandar seus slides lá nos grupos? Certo. Vou Porque mandar. no portal eu acho um pouco de mais difícil. Se você puder mandar lá para dar uma ajuda nas provas. Valeu, Rodrigo. Até a próxima. Valeu, Rafael. Até a próxima. Valeu, professor. Foi um prazer imenso. Um abraço. Foi um prazer. Obrigado, Rodrigo. Até a próxima. Valeu, galera. Vou fechar. Obrigado, senhor. Obrigado aí pelo ensinamento aí, pela transmissão de saberes. Opa, foi uma troca muito boa. Muito obrigado a todos vocês aí. Obrigado, professor. Sim. Valeu, Natal. Esperamos que um dia nós se veja por aí. Tomara que sim. Tá? Valeu, obrigado. Obrigado por ter passado para nós o seu conhecimento, viu? Um abraço. Muito obrigado, muito obrigado. Abração.